E fala também do Flamengo. José Boto respondeu se Almada ainda pode ou não ser contratado. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E José Boto respondeu sobre a viagem que fez à Argentina no fim de semana. No desembarque no Rio de Janeiro, o executivo de futebol do Flamengo admitiu que esteve na capital argentina para tratar com o empresário de Thiago Almada. Abre aspas para o Boto. Fui para a Argentina para falar sobre uma série de assuntos e deixar bem claro que não entraríamos em leilão. O Almada nunca nos disse que não queria jogar no Flamengo. Agora nós dissemos que não entraremos em leilão. E eu preciso ter paciência para não pagar mais do que se deve por um jogador. Mas também não vamos esperar eternamente. Só para contextualizar, no fim de semana a imprensa argentina cravou que o Almada aceitou a proposta do River Plate, mas ainda falta que o River se acerte com o Atlético de Madrid. A proposta do Flamengo para o Atlético de Madrid é maior do que a do River. Até por isso o time argentino deve precisar melhorar a compensação financeira à equipe espanhola. Enquanto isso, o Flamengo espera por uma última posição, uma palavra final do Almada, que não quis descartar o Flamengo, temendo que River Plate e Atlético de Madrid não se acertem. O Flamengo havia estipulado um prazo para uma resposta do Almada essa segunda-feira. O prazo não chegou. Ainda assim, o Flamengo se mantém na negociação. Só para completar, o Boto ainda disse, abre aspas, só 4 clubes brasileiros já estiveram envolvidos em transferências de 20 milhões de euros. Pode vir o Almada, pode vir outro. Pode não vir ninguém, mas o Flamengo não vai quebrar. Se tiver que vir algum jogador, vai vir nas condições que o Flamengo quer. A pergunta para você: vale a pena esperar pelo Almada? Essa insistência se justifica? Já uso o espaço para comentário para emitir sua opinião sobre o tema, beleza? E Paquetá, que está de volta ao elenco do Flamengo recuperado de lesão, admitiu ter conversado com o Luiz Henrique e tentado convencer o atacante do Zenit a se juntar a ele no rubro-negro, abre aspas, para Paquetá. Obviamente que eu brinquei sim com o Luiz Henrique sobre uma possível ida ao Flamengo. É um cara que eu admiro muito, um grande atleta. Que o clube faça o que tem que fazer e se ele vier, será muito bem-vindo. Tenho contado para vocês que apesar do interesse do Botafogo no Luiz Henrique, a chance de mudança para o clube onde ele fez sucesso na temporada de 2024 é mínima. Dependeria de que o Danilo aceitasse a transferência para o Zenit, numa troca entre Danilo e Luiz Henrique, e o Danilo já deixou bem claro que não tem a intenção de atuar na Rússia. Diante desse cenário, o Botafogo já até retirou o time de campo e o Flamengo está meio que sozinho nessa disputa difícil com o Zenit. O clube russo tem pedido no mínimo 35 milhões de euros. Possibilidade de inclusão do Plata está completamente descartada. O Zenit assegura que não tem interesse em fechar com o atacante equatoriano. Um dos nomes que agradam no elenco do Flamengo ao Zenit é Everton Araújo. Mas aí é o Flamengo quem não pretende se desfazer do seu volante da base. Luiz Henrique pode acabar pintando como um plano B, especialmente diante da dificuldade do Flamengo em fechar com o Almada. O Almada já disse sim à proposta do River Plate, agora o River tenta se acertar com o Atlético de Madrid para que a operação seja concretizada. Antes de finalizar o assunto, só registrar que o Luiz Henrique, que os representantes do Luiz Henrique já fizeram 2 reuniões recentes com o José Boto, executivo de futebol do Flamengo. A primeira delas no Ninho do Urubu, a segunda em Porto Alegre. E você, prefere o Almada ou o Luiz Henrique no Flamengo? Acha que eles seriam importantes ou abriria a mão da dupla? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Boa noite, fala aqui de São José do Rio Preto, terra do América. E o meu Flamengo sem Almada, sem Evander e Luiz Henrique só resta ele. Fala um pouco sobre o Luiz Henrique. Vamos lá. Cara, esse Evander, eu juro para vocês, eu não entendo por que os clubes brasileiros não pensam no Evander. Chegaram a especular que o Evander teria sido oferecido e o Flamengo descartou. Outro dia perguntei para o pai do Evander e o pai do Evander disse que ninguém tinha procurado. E assim, não é porque eu conheço o pai do Evander que eu estou falando do moleque não, tá? Mas depois peguem os números do Evander na Major League Soccer. Ah, Nicola, mas é a Major League Soccer. Pois é, mas o Almada veio da Major League Soccer e arrebentou. O Savarino veio da Major League Soccer, ele também foi bem. O Lúcio, que hoje joga no Fluminense, veio da Major League Soccer, ele está dando conta do recado. Os números do Evander são bem melhores do que o do Almada e do Lúcio, tá?
O Savarino nem se fala. Cara, o cara só fica abaixo do Messi em relação a números da Major League Soccer. Eu juro para vocês que eu não consigo entender por que os clubes brasileiros não pensam na contratação do Evander. Silveira Azevedo. Olá, Nicola, boa noite. Não é mais fácil o Flamengo ir buscar o Marcos Antônio no São Paulo? Vai estar mais barato do que o Almada. E é bom jogador para substituir o Arrasca. Silvares, o Marcos Antônio é mais para trás um pouquinho, tá? O Marcos Antônio chegaria para brigar na função de um camisa 8 no máximo, um homem atrás do 10. Os caras estão atrás do 10, mas o Marcos Antônio é de fato muito bom jogador, como você lembrou. Por que o Flamengo e o BAP estão com tanta inveja do Vasco? O Adi, a pergunta é boa, né? O Vasco foi o único que se posicionou de forma absolutamente contrária à à venda da SAF do Vasco para a Crefisa, para o Marcos Lamarck, para o Zé Roberto Lamarck, enfim, alegando conflito de interesses da questão da lei, aquela história que vocês já sabem, né? E aí uma curiosidade, o Vasco, ainda que sem ter o objetivo final disso, pode ter impedido o Almada de ir para o Flamengo, né? É que o River Plate vai precisar se livrar de um jogador para poder contratar o Almada. As inscrições no Campeonato Argentino terminaram na última sexta-feira. E o Colídio é alvo do Vasco, existem tratativas entre as partes. O Jefferson Torres perguntando se o Jardim já está em risco no Flamengo. Se cair para o Cruzeiro, cara, vai ser um baita de um baque, né? O barulho vai ser gigante, mas também, nesse momento, me parece especulação, me parece conjectura. O que tem vazado são notícias de que o elenco não concorda muito com o modus operandi, ou com o modelo de jogo do Jardim, mas essa é uma coisa que já era de se imaginar, né? O Flamengo que o torcedor gosta, que o Flamengo que o torcedor deseja, é aquele Flamengo que amassa o adversário, que pressiona, que ataca pela direita, pela esquerda, pelo meio, domínio total de bola, aquele Flamengo de imposição. O técnico dos sonhos, para o modelo do Flamengo, é o Guardiola, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E aí você traz um Leonardo Jardim, que é muito bom técnico, mas tem como principal estilo e modelo de jogo o contra-ataque, a transição rápida, marcar alto para roubar a bola rápido e tentar fazer o gol, ou então se fechar e explorar o contra-ataque, para em poucos segundos roubar a bola e tentar chegar no campo de ataque. O Cruzeiro cansou de fazer gol assim na temporada passada. O Flamengo não vai poder jogar no contra-ataque contra ninguém, não é aceito isso pelo torcedor do Flamengo, enfim. E os jogadores aos pouquinhos têm dado sinais de incômodo com esse modelo, né? O Varela falou sobre isso, o Danilo falou sobre isso, enfim. Elis Nader. Boa noite, Nicola. LH no Flamengo vem ou não, por favor, já que o Almada não vem? O Elis, cara, se eu te disser que vem, eu vou estar mentindo para você. Se eu te disser que não vem, eu também estou mentindo. O que eu posso te garantir é que existiram 2 reuniões entre os representantes do atleta e o Boto na última semana, tá? A primeira no Ninho do Urubu, a segunda na terça-feira lá no hotel lá em Porto Alegre. Os caras estão tentando. Não é uma operação fácil, envolve muito dinheiro, a gente está falando de 35 milhões de euros, mas os caras estão tentando, tá? Almada e Flamengo melou, hein? Pois é, Ricardão. O Flamengo começou a perceber durante a semana movimentos estranhos, né? Demora para responder, o staff do jogador não respondendo de maneira afirmativa, aquela coisa que, sabe, quando não está andando. E aí, tanto que o Flamengo estabeleceu um prazo, eles deram até essa segunda-feira para o Almada confirmar ou não o aceite da proposta que foi feita. Entre Flamengo e Atlético de Madrid já existe um acerto há alguns dias. Pois bem, em paralelo a isso, o River Plate voltou a negociar com o Almada, melhorou as condições e o Almada preferiu jogar no River Plate. O anúncio deve ser confirmado nas próximas horas e nessa segunda-feira o Flamengo vai partir para um plano B. O Flamengo tem até sexta-feira para registrar novos atletas de olho nas oitavas de final. Para jogar contra o Cruzeiro na Libertadores, você precisa registrar reforços até sexta-feira. Senão, somente se o Flamengo passar pelo Cruzeiro e chegar às quartas de final. O mesmo vale para o Cruzeiro. O Cruzeiro pretende anunciar nas próximas horas o Wesley, que vem por empréstimo do Al Nassr, e o Lúcio, que é um atacante que já jogou no Bahia, foi comprado pelo Bahia por 13 milhões de euros e depois vendido para o Neon da Arábia Saudita por 20 milhões de euros. Ele vem por empréstimo também da Arábia Saudita, empréstimo com obrigação de compra. Beleza?